Alô, alô, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, mais uma vez na alegria do nosso encontro diário para a reflexão da Santa Palavra do Senhor. Eu quero convidar você para que nós possamos meditar sobre o Evangelho que está marcado para hoje, dia 17 de fevereiro, dia em que a Igreja se lembra dos 7 fundadores dos Servitas, um grupo de pessoas que fundaram esta congregação que, através do serviço a Maria, a mãe de Jesus, busca viver a verdade, do amor de Deus. Que nós possamos pedir a estes 7 fundadores que eles intercedam junto a Jesus para que nós também possamos, pelo serviço, pela fé, por nossas devoções, caminhar sempre mais na presença do Senhor. Antes da nossa reflexão, renovo aqui aquele convite de sempre. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar os nossos vídeos aí, para que eles cheguem a mais pessoas. Faça lá seu comentário. Diga o que você pensa, o que você sente a partir da palavra do Senhor. E também você pode acompanhar essas reflexões todos os dias no Facebook, no Instagram e no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas. Mas vamos então ao Evangelho da celebração desta quinta-feira, que é tirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o que nós vemos aqui, Jesus está fazendo uma pergunta para os discípulos, não é uma pesquisa de opinião para saber o que as pessoas pensavam a respeito dele, não é isso. O que Jesus está querendo aqui é saber se os discípulos tinham um entendimento sobre quem ele é. Ele queria saber se os discípulos estavam entendendo que ele é o Filho de Deus. Então ele pergunta primeiro quem que o povo fala, que as pessoas confundiam. Tinha pessoas que pensavam que ele era um dos profetas do Antigo Testamento, outros que pudesse talvez ser João Batista. E Jesus pergunta: e vocês? Porque eles já estavam caminhando junto com Jesus. Eles já tinham condições de perceber um pouco mais a verdade de Jesus, pois estavam junto dele, né? Assim como as pessoas que já estão vivendo a sua fé e caminhando na presença de Deus, têm condições de ter uma noção, assim, uma consciência mais clara sobre quem é Jesus. Os discípulos aqui responderam bem, né? O São Pedro deu a resposta que Jesus é o Messias. Bem interessante, já estavam sabendo. Mas, ao mesmo tempo, não havia um entendimento pleno sobre quem é Jesus por parte dos discípulos. Aqui o Pedro representa os discípulos, né? A ação dele. Porque quando Jesus começou a falar sobre as realidades que ele iria enfrentar, né, da sua morte redentora, o Pedro não concordou, se colocou contra isso. Ou seja, não tinha entendido plenamente qual era a missão de Jesus. Jesus age de uma forma vigorosa, né? Chama Pedro de Satanás. Por quê? Porque Satanás significa inimigo, adversário. Quem se coloca contra o projeto de Deus age como adversário, como inimigo. Por isso que Jesus chama atenção. E é interessante observar também aqui, o Pedro, talvez diante da primeira resposta que ele deu, e foi uma resposta que estava mais próxima da verdade, poderia se envaidecer. Sentir assim: já estou bem na minha caminhada de fé, já estou entendendo quem Jesus é. Mas ao mesmo tempo que ele pensa ali, poderia pensar que já estava bem encaminhado na fé, de repente cometeu um tropeço, né? Algo ali onde ele se colocou contra a ação de Jesus. Então, o chamado de atenção que existe para nós é da compreensão
de que nós somos seres caminhantes na nossa conversão. Ainda não estamos prontos. Não podemos sentir que nós já estamos aí bem demais na nossa fé. Não, sempre existe algo em que nós possamos melhorar, possamos ser mais aprofundados, descobrir, conhecer, aprender mais sobre a nossa fé. E eu peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, sexta-feira, dia 18, eu espero você aqui para que nós possamos seguir em frente, sempre à luz da palavra do Senhor. Até lá.